Galera, vitória tranquila do Palmeiras contra a Inter de Limeira, 2-0. Poderia ter sido um placar ainda maior se o Dudu e o Veiga tivessem convertido ali as duas penalidades. O goleiro da Inter de Limeira fechou o gol também, fez grandes defesas nessa partida de hoje. Mas foi uma vitória tranquila do Palmeiras, que é o líder geral aí do Campeonato Paulista, é o líder também do seu grupo, ainda não perdeu no Paulista. Bora dar uma olhada aqui no Sport Center da ESPN Brasil, no pós-jogo, o que os comentaristas falaram aí dessa vitória do Palmeiras, o que eles falaram também desse jogo. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Você que é torcedor do Verdão, já chega deixando o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa aí o sino das notificações. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Nas estaduais a gente vai passar com vocês, vamos falar sobre a vitória do Palmeiras, daqui a pouquinho a gente vai falar de Grêmio, Soares marcando mais uma vez, mas a gente começa falando do Verdão, 3 pênaltis, só um foi aproveitado. A gente já mostra. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Marcela. Boa noite, Felipe, boa noite, Silas, boa noite, fã de esportes. Foi um jogo bem movimentado, o jogo do Palmeiras. Foram quase 50 finalizações de lado a lado. Isso quer dizer que o Palmeiras finalizou muito, foram 31 do Palmeiras, volume de jogo impressionante do Palmeiras. Mas, por outro lado, o Palmeiras que concedeu 14 finalizações para a Inter de Limeira dentro do Allianz Parque. Foi uma vitória tranquila, porque o Palmeiras rapidamente construiu a sua vantagem, mas uma vitória que nos oferece algumas análises interessantes. Eu acho que essa ansiedade do Endrick pelo primeiro gol da temporada é um ponto a ser discutido. As variações táticas que o Abel vem oferecendo para essa equipe sem trocar jogadores é outro ponto interessante, e a maneira que o Marcos Rocha se comportou hoje como um volante com a bola, um meio-campista com a bola, me chamou muito a atenção. É uma tendência em vários times europeus e hoje a gente viu isso no Palmeiras. A Inter de Limeira não se comportou mal dentro do que ela podia, exigiu do Everton algumas defesas, mas eu gostei da atuação do Palmeiras. Foi uma atuação boa para a vitória, poderia ter sido 4, porque o Palmeiras perdeu 2 pênaltis, mas esse aí o Veiga marcou, foi o primeiro, e a partir do 1-0 o Palmeiras construiu a sua vantagem. Fala, Silas, boa noite, me fale o que é que você achou desse time do Palmeiras nessa noite. Foi uma noite bem tranquila, mas o Everton também fez boas defesas, é importante que se diga. Verdade, boa noite, Marcela, boa noite, Felipe, Zupa, fã do esporte também. A gente estava falando ali antes de entrar, né, que quando a Inter de Limeira no seu ataque não foi ineficiente, esbarrou no grande goleiro que é o Everton, que defendeu muito. O Léo também, por parte da Inter de Limeira, defendeu muito também. E mesmo não tendo marcado o gol, o Endrick jogou bem. E está dividindo com o Giovani aí esse começo de garotada no time de cima. Os dois muito bem. A gente viu ali uma meia bicicleta do Endrick na trave, depois sofre o pênalti, ou seja, está participando bem ali no ataque. E lógico, o gol vai vir com naturalidade. É um menino novo. Eu vi com um pouco de ansiedade o Abel no banco ali, querendo que o Endrick faça um gol para ele poder justificar aí a titularidade do Endrick. Eu queria que você falasse, a gente já vai falar muito dos personagens, tem o Endrick, aquela bicicleta foi bonita, mas Palmeiras, não é muito comum a gente ver um jogo de tanta trocação do Palmeiras. Por que isso aconteceu hoje, o Zupa? O Palmeiras se colocou bastante à frente, o Palmeiras aproveitou o fato de jogar em casa e tem sido assim, né, nos jogos do Campeonato Paulista, nos jogos contra as equipes mais fracas, mas deixou espaços, né? Eu acho que esse é um ponto. A Inter soube aproveitar os espaços, alguns espaços que o Palmeiras deixou, e soube construir jogadas a partir daí. Não conseguiu marcar, mas soube construir jogadas, e acho que fica esse alerta, especialmente pelo lado direito defensivo do Palmeiras. O lado esquerdo ofensivo da Inter de Limeira foi por onde a equipe do interior encontrou mais espaço para construir, talvez justamente por essa movimentação, por essa flutuação que exista do lado direito do ponto de vista tático do Palmeiras, né? Então, quando não tem a bola, o Marcos Rocha trabalhando como um lateral, né? No 4-4-2, no 4-3-3, enfim, naturalmente como lateral, compondo a linha. Quando tem a bola, ele vinha para o meio-campo e deixava ou o Menino ou o Rony aberto pela direita, mas quando essa bola era perdida pelo Palmeiras, tem que fazer essa movimentação de volta. E nesse reajuste, algum espaço ficou, e por ali a Inter conseguiu construir algumas jogadas. A gente vê que a maioria das chances da equipe do interior construídas pela esquerda do ataque e direita da defesa. Mas, no geral, acho que mesmo com os espaços, acho que isso faz parte, é a questão de corrigir. Foi boa atuação do Palmeiras, mais uma atuação para a vitória. E o Silas tocou mais um nome que vai a gente falar com muito carinho, com muito cuidado, que é o Giovani. Faz um começo de temporada bem interessante.
para deixar muito animado o palmeirense com o futuro que ele pode oferecer para esse time. Pois é, Silas, eu também senti isso que o Zupac estava falando, pensando assim, se fosse um time com uma qualidade de finalização um pouquinho melhor, o Palmeiras poderia ter se complicado nessa partida, porque o Everton faz boas defesas, alguns lances ali que a Inter de Limeira chega perto, mas acaba mandando para fora. Ou seja, abriu muito espaço, é verdade. É um Palmeiras que tem muita qualidade na frente, consegue fazer seus gols e aí consegue a vitória. No Campeonato Paulista me parece muito embalado, mas é algo que precisa estar de olho. E o Abel, né, Marcelo, ele sempre cobrou essa atitude. Eu vi o Rafael Veiga correndo bastante na recomposição, no pós-perda. Então, isso é uma coisa que o Abel cobra. Agora é um jogo no Allianz, contra uma equipe que parece que os jogadores do Palmeiras já sabem, esse jogo nós vamos ganhar. Agora, as atuações, sim que vão ter que ser conversadas no vestiário, na volta, na reapresentação, porque é uma briga por performance, não é ganhar ou não. A gente está naquela fase do ano, além disso, né, de toda a questão física, o Palmeiras começando com a decisão na Supercopa, agora com uma boa campanha muito sólida no Paulista, a gente tem o raio-x do jogo, a posse de bola muito acima do Palmeiras em relação à Inter de Limeira, 62-38, ações da área rival 41-10, grandes chances 7-4, aí a gente vê a quantidade de chutes, passes completos 472-256 e as recuperações de posse 60-39. Palmeiras ainda perdeu 2 pênaltis e já a gente fala sobre eles. O Zupac, aí a gente vê que é curiosa, né? A Inter de Limeira, se a gente pega os melhores momentos que a gente acabou de ver, vários lances, mas na tela não é tanta chance criada, então eles foram muito precisos. Quando foram para o ataque, acharam esse espaço que não é muito comum no Palmeiras. Você falou da questão da trocação, mas o sistema defensivo com o Flamengo já foi um jogo de 4-3. Isso é o quê? Ausência de Danilo? É mudança ali atrás? Eu acho que são ajustes, né? Porque o Abel vem tentando, como ele perdeu peças e ele não ganhou reforços para essas funções, ele está tentando encontrar soluções para o time com o que ele tem, porque de maneira igual, o time não vai jogar. Você tem o time montado com Danilo e com Scarpa. Você tira Danilo e Scarpa e coloca os jogadores que eram reservas, eles não são iguais, né? Então o Palmeiras não vai executar as mesmas funções. E o Abel tem aproveitado esse instante para tentar encontrar. Então o papel do Gabriel Menino, por exemplo, é um papel de muita movimentação, mas uma movimentação um pouco diferente daquela que o Danilo fazia. Danilo era um cara que batia numa área e batia na outra área com muita velocidade. O Menino, ele faz movimentos mais laterais, ele cai muito pro lado direito, é um cara que busca muito a construção porque ele tem um bom passe. Então, acho que essas novas movimentações que ele vem testando no time do Palmeiras, por um lado, o Paulistão é para isso, e é para experimentar, para evoluir e para encontrar soluções para a temporada, mas enquanto isso não fica perfeitamente azeitado, é bem possível que você acabe gerando espaços para o adversário. Então, a gente fala em variação. Em alguns jogos da atual temporada, quando o Palmeiras tinha a bola, saía com 3 zagueiros, o Piquerez ficava mais como zagueiro junto com o Murilo, com o Gomes, abria o Rocha pela direita, abria o Dudu pela esquerda, encostava a Rony no Endrick como uma dupla de ataque. Hoje já começou diferente. No último jogo também, a hora de saída mantinha a linha de 4, saía com os laterais. A hora que a bola progredia, um dos laterais fecha por dentro. Então ele está tentando encontrar novidades, né? Repertório para o time do Palmeiras, e acho que está corretíssimo, e a tendência é que ele continue ajustando isso ao longo da temporada para que o Palmeiras seja mais sólido defensivamente e mais envolvente ofensivamente, porque a gente já sabe o que o Palmeiras é capaz de oferecer em sua consistência defensiva. E a gente já cobrou o Abel em alguns instantes um maior repertório ofensivo. Sim. Eu acho que agora os movimentos do time são para buscar um maior repertório ofensivo e vai tentar encontrar esse equilíbrio para ser menos alvejado quanto às finalizações. É engraçado, né? O Abel é um treinador tão bom que no primeiro ano, a primeira temporada do Abel, todo mundo exigia isso. Na segunda, você já via ele de uma maneira diferente, encontrando saídas para as armadilhas que ele encontrava dos adversários. Nessa terceira temporada, já no Campeonato Paulista, a gente já vê também algumas diferenças do que ele apresentava na segunda temporada dele e em 2022. Bora para o Allianz Parque, a gente conversa agora com Vinícius Nicoletti, que está na zona mista. Daqui a pouquinho
pouquinho os jogadores vão passar por lá. Claro que as pessoas vão perguntar, Rafael Veiga, e aí? Tem que treinar um pouco mais de pênalti? Não perdia de jeito nenhum, perdeu hoje. Dudu ainda mais. Porque do Rafael Veiga a gente ainda pode falar, não, mérito do goleiro, Dudu que mandou para fora. Ou seja, Dudu vai ter de treinar um pouquinho mais. E Piquerez fez uma grande jornada hoje, um belo gol, golaço. Vinícius Nicoletti, com você, boa noite, bem-vindo. Marcela, boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esporte. Palmeiras chegando a mais uma vitória aqui no Allianz Parque, ampliando a vantagem na liderança do Grupo D com 5 vitórias e 2 empates. É o único time invicto. O Palmeiras tentando aí repetir a campanha do ano passado, quando fechou a primeira fase invicto, sem derrota. O ano passado foram 9 vitórias e 3 empates. Alguns detalhes dessa partida, né, Marcelo? Vocês já destacaram aí o Endrick, que fez um bom jogo, não marcou gols, agora são 7 jogos sem marcar na temporada, mas a gente não vê ele afobado por estar nessa seca de gols, não marcar esse ano. O Dudu muito mais, que acabou até perdendo o pênalti. Os dois de ataque do Palmeiras são os dois que não fizeram gols nessa temporada. Ele, inclusive, o Endrick fez a primeira jogada chutando na trave, depois sofreu o pênalti, foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo. E uma questão tática aí nessa partida, o Abel Ferreira trocou o Endrick e o Rony muitas vezes de função. Então o Rony ia fazer a função ali de centroavante e o Endrick muitas vezes caía pela ponta. Isso é uma novidade nos jogos do Palmeiras. Acontecia, às vezes ele caía ali, fazia uma jogada e ficava na ponta. Dessa vez não, eles trocavam realmente de posição, e isso é o que a gente vai acompanhar de repente nos próximos jogos do Palmeiras. O Endrick também jogando um pouquinho na ponte, aproveitando aí a experiência do Rony jogando ali de centroavante. Foi uma questão nessa partida, mas sem afobação. Ele serviu os companheiros e depois, quando entrou o Giovani, entrou com velocidade, sofreu o pênalti, entrou muito bem na partida mais uma vez, como aconteceu no último jogo contra o Santos, no clássico contra o Santos, e também contra o Mirassol, quando ele deu dois gols, mas acabou sofrendo o pênalti, mas no finalzinho perdeu um gol. E outra situação tática, hoje o Zé Rafael jogou de volante, primeiro volante, então de repente, por isso até que a Inter conseguiu um pouquinho mais de espaço e chances na partida, criou 3 oportunidades no primeiro tempo e uma no segundo para fazer gol, com grandes defesas do Everton. O Palmeiras deu 30 finalizações, 14 no gol, mas com o Zé Rafael, que jogou muito bem nessa função, na armação, roubando bola, mas não tem a mesma pegada do Danilo. Então também é uma situação para a gente acompanhar aí no decorrer da temporada, se o Zé Rafael realmente vai continuar fazendo essa função e dando um pouquinho mais de liberdade para o Gabriel Menino, que deu até 2 cabeçadas no primeiro tempo. Então é uma situação que a gente vai acompanhar. Tá aí, galera, vitória tranquila do Palmeiras, 2-0, poderia ter sido um placar ainda maior. O Dudu perdeu um pênalti, o Rafael Veiga também perdeu um pênalti, e o goleiro da Inter de Limeira foi o melhor jogador aí pela equipe da Inter de Limeira. Fechou o gol, fez grandes defesas ali. O Palmeiras poderia ter saído com um placar ainda maior aí do Allianz Parque. Mas o importante foi que venceu, 5 vitórias e 2 empates no Campeonato Paulista, é o líder geral, é o líder também do seu grupo. Sobre o Endrick, o gol dele ainda não saiu, mas acredito que logo mais ele vai conseguir aí fazer esse gol pelo time do Palmeiras. Mas ele se movimentou bastante ali na frente, participou também aí bastante do jogo. E o garoto Giovani mais uma vez entrando muito bem aí, entrou no segundo tempo, sofreu um pênalti. Garoto que tem potencial para ser titular nesse time do Palmeiras. Joga muita bola, acredito que vai ajudar bastante aí o Verdão nessa temporada. Mas é isso, deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários, o que você achou da partida. Deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Créditos mais uma vez ESPN Brasil. Valeu e até o próximo vídeo, galera.